Sistemas de controle de fumaça. Você sabia que a maioria das mortes em incêndios são resultantes da inalação de fumaças e gases tóxicos? Quando pensamos no controle da fumaça, logo associamos ao alto custo ou à sua insignificância. Mas, ao longo da história, depois de muitas mortes, incêndios e edificações destruídas, as empresas e bombeiros atentaram que, ao combater a fumaça, vidas e propriedades poderiam ser protegidas. Em 1956, uma empresa inglesa iniciou estudos estabelecendo projetos para o controle da fumaça. Ao passar dos anos, esses artifícios mostraram seu valor, sendo comprovado por bombeiros que com o uso desses métodos é muito mais fácil chegar ao fogo e impedir que se espalhe, além de ventilar o calor, protegendo as estruturas. Apesar de muitos benefícios, alguns estados do Brasil não possuem legislações que obriguem esse sistema. Falando em benefícios, podemos citar a proteção da propriedade, através da redução de temperatura, diminuindo as chances de colapso das estruturas, a prevenção de estragos causados pela água e pela fumaça, e uma redução no tempo de limpeza, além da segurança da vida dos civis e bombeiros. Afinal, quanto menos fumaça, melhor meio de escape, além de uma visão mais clara dos pontos de incêndio. Vale lembrar que, para que esse sistema funcione, ele deve trabalhar harmonicamente com outros sistemas, como o uso de sprinklers, detectores de fumaça, entre outros. Um bom desempenho do sistema de fumaça pode permitir distâncias maiores na rota de fuga de incêndios. Longe da sua fonte. A fumaça pode se acumular completamente nas edificações maiores, em questões de minutos. Em uma situação de dispersão da fumaça, em um percurso de 100 metros durante 50 segundos, notamos a rápida propagação da fumaça. Para determinar o tamanho do fogo, devemos nos atentar à disponibilidade e disposição de combustível, fogo de combustão livre, fogo em compartimento, funcionamento de sprinkler. Você sabia que a ventilação natural é baseada na movimentação do ar por forças naturais, particularmente na movimentação do ar pelo interior da construção? A fluência de ar por um edifício depende dos seguintes fatores: diferença da altura entre a entrada de ar e a abertura de exaustão, diferença de temperatura entre ar e gases quentes dentro e fora do edifício, conversão do calor ascendente, velocidade e direção do vento. Não se esqueça, o princípio básico de controle de fumaça serve para evitar que a fumaça se espalhe através da edificação e para fornecer meios pelos quais a fumaça e o calor possam ser extraídos. Para isso é necessário 3 elementos: aberturas ou ventiladores ao nível superior, barreiras para restringir o espalhamento da fumaça através da edificação, ventiladores de entrada de ar limpo para repor o volume extraído. Para a projeção de uma edificação de um pavimento, é essencial levar em consideração alguns controles, como tamanho de incêndio, jato de fumaça, saída de calor, temperatura ambiente de 15 graus Celsius, zonas de fumaça e efeitos de sprinklers. Você sabia que as cortinas de fumaça devem ter uma altura mínima que se garanta que estejam 50 mm abaixo da linha da fumaça? Os benefícios são: aumenta o tempo de evacuação, uma solução rentável para dividir a edificação, auxilia os serviços de emergência, contendo ou canalizando a fumaça em áreas pré-determinadas, limita o trajeto e esfriamento excessivo da fumaça. Importante: em caso de instalação de mezanino na edificação, ele pode alterar a característica do incêndio. Formará uma pluma de fogo saindo pelo lado da estrutura e se elevando para reservatórios na parte interior do teto. Essa fumaça não só será maior em volume, como também será fria e, portanto, menos flutuante. Combate: conter toda a fumaça sob o mezanino e extraí-la da fonte de forma mecânica. Permitir que a fumaça saia da área com largura limitada e se alastre em uma zona de fumaça no teto da edificação. Saiba mais sobre ar de entrada. Para que um sistema de ventilação funcione,
é necessário haver um fornecimento de ar, criando o conhecido efeito chaminé, que permita um fluxo uniforme de circulação de ar. Atenção! Áreas de armazenamento em compartimentos altos devemos considerar a natureza dos artigos armazenados, o tipo de embalagem usada, a maneira de armazenamento, a área superficial do material pode ajudar a combustão e o tipo de sistema de sprinkler utilizado. Saiba mais sobre a interação de sprinklers e ventilação. A maioria dos sistemas de sprinklers não foi projetado para extinguir o fogo, mas apenas para controlar. Os sprinklers podem acelerar a razão do acúmulo de fumaça na edificação, devido ao deslocamento lento da fumaça em edificações sem ventilação. Quanto mais cedo for aberta a ventilação, maior a chance de se prevenir que a fumaça se misture com a camada de ar frio próxima ao piso. Sua função é: limita e controla o aumento do incêndio, não reduz o dano causado pela fumaça, reduz o aumento da temperatura dentro da edificação, previne o acúmulo de fumaça, ajuda na fuga. Agora falaremos sobre alguns artifícios utilizados para o controle de fumaça: a ventilação natural por extração, ventilação monitorada e o uso de átrios. A ventilação natural é comumente utilizada para promover a circulação de ventos naturais dentro da edificação, garantindo assim o conforto térmico. A ventilação natural de extração, por sua vez, em casos de incêndio, é realizada por meio da introdução do ar externo, que empurra e gera a extração da fumaça, seja diretamente ou por meio de dutos para o exterior, dispostos para assegurar a ventilação do local. A ventilação natural de extração funciona da seguinte maneira: quando o ar é aquecido, a sua densidade é reduzida por expansão, se tornando flutuante em relação ao ar adjacente mais frio. A fumaça, por ser considerada como ar quente, ascenderá, ao contrário do ar frio. A flutuabilidade natural do ar aquecido já é uma técnica utilizada como um meio de diminuir as temperaturas internas de uma residência. Esta técnica possui diversas vantagens e desvantagens. Em suas vantagens, podemos listar o baixo custo, ser livre de manutenção, ou haver duplo propósito, ser de fácil instalação e agregar valor estético para a estrutura. As suas desvantagens, única e principal desvantagem, tem relação com a fluência do ar, que pode ser afetado pela pressão e direção dos ventos externos. Abaixo temos uma imagem demonstrando esse tipo de efeito. O ar externo está empurrando a fumaça para dentro do edifício ao invés de expulsá-la, que será utilizado para guiar a fumaça para fora do edifício. A ventilação monitorada funciona através de um exaustor direcional com motor elétrico, que possui lâminas giratórias que trabalham o ar ao seu redor, guiando a fumaça para fora do edifício. O uso da exaustão mecânica pode estar aliado ao uso de dutos e outros meios de transporte da fumaça que auxiliam a exaustão mecânica. É importante ressaltar também que, tanto os dutos de extração de fumaça como os motoventiladores em si e a suportação dessa infraestrutura devem resistir à passagem de fumaça em alta temperatura, de até 400 graus Celsius ou mais. Os materiais, como os dois dispositivos de ligação dos ventiladores aos dutos, precisam ser incombustíveis e estáveis. O uso da exaustão mecânica possui vantagens em relação ao uso da ventilação natural de extração, pois a operação é independente da altura da construção, possui desempenho previsível, exaustores operam independentemente de forças externas como o vento e não depende de correntes térmicas. Apesar disso, o modelo também existe algumas desvantagens, como por exemplo, a exigência constante da eletricidade e o uso de uma fonte de energia, que deve ser mantida ligada durante todo o incêndio, e os fios devem ser à prova do fogo. Os átrios tiveram várias funções arquitetônicas ao decorrer da história. A função original do átrio não tem nenhuma relação com o controle de fumaça, mas sim como fonte de iluminação e ventilação natural para dentro dos edifícios antigos, gregos e romanos. Atualmente, um átrio é um espaço interno dentro de uma edificação, não necessariamente alinhado verticalmente, distribuído por meio de um ou mais andares da estrutura. No caso de um eventual incêndio, o controle de fumaça precisa de mais atenção quando relacionado aos átrios. Para fins de incêndio, os átrios podem ser usados como exaustores de fumaça, mas são particularmente perigosos, pois fornecem um caminho para que o fogo e a fumaça se propaguem de andar para andar mais rapidamente. De acordo com a Instrução Técnica número 15 do ano de 2015 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, em átrios abertos, a fumaça deve ser controlada pela parte superior, em átrios pequenos, com pavimento inferior, abaixo de outros metros e planta com no mínimo de 5 metros quadrados. O controle também pode ser feito naturalmente, pela abertura na parte alta. As áreas adjacentes devem ser separadas por barreiras de fumaça.
Sistema de controle de fumaça em shopping centers. Podemos classificar os tipos de incêndio em 2 tipos, sendo eles acidental ou premeditado, onde o incêndio premeditado ainda é a maior causa dos incêndios em edificações ocupadas. No entanto, a fumaça é a causa principal de mortes e feridos. Um pequeno incêndio em uma loja pode se tornar fatal, pois o shopping estará tomado pela fumaça em menos de 3 minutos. Leva cerca de 30 minutos para evacuar o shopping center, levando em consideração pais com crianças, pessoas idosas e deficientes. 1 a cada 10 vezes não houve o sistema de alarme. Enquanto isso acontece, as pessoas geralmente ignoram ou mal interpretam a situação. Sistema de sprinkler. Recomenda-se proteger as lojas com sprinklers a fim de controlar o tamanho do incêndio. Além de que, colocar sistemas de sprinkler nos corredores é fundamental para diminuir o excesso de fumaça. Meios de fuga. Independente do local do incêndio, quando as pessoas tomam consciência do incêndio, devem ser capazes de procederem ao abandono da área de forma segura. Para que isso ocorra, é necessário proteger a rota de fuga. Em shopping centers grandes ou complexos, a forma mais eficaz de manter os meios de saída de emergência sem fumaça é por meio do sistema de controle de fumaça, ou seja, o uso de ventiladores. A fumaça de um incêndio, em uma área fechada, sobe em forma de pluma para o teto, aumentando assim o volume de fumaça. Logo, a fumaça pode preencher um local em apenas alguns minutos. Sendo espessa, podemos esconder os sinais de saída e as entradas, tornando a fuga perigosa e lenta. Quando a fumaça atinge uma lateral da fachada, ela desce e volta em direção ao fogo, podendo confundir os ocupantes e fazendo com que ela se desloque em direção onde o incêndio, pensando em estarem fugindo dele. Ao utilizar a ventilação para o controle da fumaça e barreiras de fumaça, por exemplo, cortinas contra fumaça que desce no teto e a camada da fumaça é contida acima da altura pré-calculada e é extraída de forma natural por meio da assistência mecânica de ventiladores instalados no teto. Então, Segpox, se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Para não perder nenhuma novidade, não esquece de ativar o sininho de notificações. Segue a gente em nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo. E não esqueça, em caso de fogo, 193. Até a próxima!